Sejam bem-vindos. Está no ar mais um Revista Fevale Podcast On, uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. Sejam bem-vindos a mais um Podcast On, seu programa sonoro e visual produzido por nós, acadêmicos de jornalismo, aqui da Universidade Fevale. Muito prazer, eu sou o Vinícius Soares. Aqui Júnior Rosário. Entrando no clima de Copa do Mundo, hoje vamos abordar o tema sobre colecionáveis. Exatamente, falando sobre Copa do Mundo, né, Júnior? A Copa do Mundo, ela transborda de diversas formas aquela atmosfera do campo de futebol, né? E até mesmo na visão do torcedor, ela se materializa de diversas formas, inclusive como camisetas, álbuns de figurinhas e outros colecionáveis. Para isso, convidamos dois grandes colecionadores ligados muito sobre futebol. Neste primeiro bloco, convidamos o proprietário da loja No Mundo da Bola, Davis Rodrigues. Tudo bem, Davis? E aí, como Davis, está? Seja bem-vindo. Opa, tudo bem, boa tarde, tudo certo. Maravilha. Davis, então, vamos lá. Fala pra nós como começou aí essa tua paixão. Se é que tu pode chamar de paixão, quer usar algum outro adjetivo com os colecionáveis, camisas de futebol. Como foi esse início? Bom, começou comigo colecionando, na essência da palavra. Eu gostava muito de colecionar camisa e meu foco sempre foi Grêmio, por ser gremista. E disso surgiu o nicho, que eu vi que tinha mais gente que gostava de colecionar camisa e eu tinha um acesso a camisas de jogo. E disso, da paixão de colecionar, virou um negócio para mim. Há mais ou menos uns 25 anos atrás. Bem, Davis, tem alguma camisa que tem algum apelo histórico que tu guarda assim com uma recordação de forma diferenciada? Bom, assim, como vocês comentaram, né, época de Copa do Mundo, agora as coisas giram em Copa e todo mundo só quer saber de Copa e álbum de Copa e camisa de Copa. Eu separei aqui umas camisas que tem uma até que é bacana, porque foi uma das primeiras que o Ronaldinho, o então bruxo, né, do Grêmio, usou em jogos com a seleção. Que legal. Logo que ele foi convocado, uma Copa América. Desculpa, David, de que ano que é essa camisa? Essa camisa aí é 2004. 2001. Antes da Copa do Mundo. De 2002. E, Davis, fora as camisas, tu tem outros artigos colecionáveis que tu guarda aí como recordação das Copas do Mundo? Cara, eu tenho chaveiro colecionável, que o pessoal gosta, que pra taça, né? A tacinha da Libertadores, que é um chaveiro colecionável. Eu tenho colecionável de faixas que já foram usadas em memória de pessoas que faleceram no Grêmio, de ex-dirigentes. Tenho camisa do Grêmio colecionável. Agora esse ano é um ano diferenciado, porque cada camisa do Grêmio tem um patch diferente, né? Isso virou um colecionável esse ano. Bola usadas em finais de Libertadores, de Recopa, de Copa do Brasil também eu tenho na loja, que é colecionável. Legal, e só para comentar para quem nos acompanha, né, Davis, que tu tá mostrando aqui para nós por videochamada esses itens colecionáveis, né, e isso pode se chamar de um benefício exclusivo de quem nos acompanha pelo YouTube, tá? Então acessa aí o Podcast On, Revista Fevale no YouTube, e aí no episódio você vai conseguir ver os artigos colecionáveis que o Davis está mostrando para nós aqui por videochamada. Bem, Davis, você participou já de algumas coberturas de Copa do Mundo, como você trabalha em rádio. A Copa do Mundo ela é uma atmosfera diferente. Como é essa atmosfera de Copa do Mundo? Trabalhar em jogos de seleção brasileira? Fala um pouquinho pra gente dessa tua história no rádio ali sobre Copa do Mundo. Bom, Copa do Mundo, a minha primeira Copa do Mundo que eu trabalhei efetivamente foi Japão-Coreia 2002, que o Brasil foi campeão. Aquela Copa foi diferenciada principalmente pelo fuso horário, né? Era um fuso horário muito grande.
ou seja, a gente virava a madrugada trabalhando em todos os jogos. Assim, é um outro envolvimento, né? É uma transmissão muito maior, é uma responsabilidade bem maior, porque a audiência é muito maior numa Copa do Mundo, e tu acaba trabalhando, assim, com os melhores da área, né? São, assim como a seleção leva os melhores jogadores, os melhores da área trabalham na Copa. Mas é bem puxado, cara. E é gratificante, porque no meu caso, que foi uma Copa que o Brasil ainda foi campeão, o trabalho, bem dizer, foi coroado no final, né? Porque quando o time chega à final e é campeão, poxa, tu faz todo um trabalho desde uma primeira fase até um pré-jogo de final, né? Mas é legal, cara. É gratificante trabalhar em grandes eventos, assim, não só Copa do Mundo, né? Final de Mundial de Clubes, final de Libertadores, final de Brasileiro. Quando tem um evento grande, é bacana para quem trabalha no rádio participar, né? Porque a maioria do ouvinte acha que o jogo é aqueles 90 minutos pro rádio, né? Não, pro rádio o jogo é 12, 13 horas antes. A gente se envolve demais, né? E quando é um grande evento é bom, é muito bom fazer. Bem, Davis, você é gremista declarado, tem alguma... Qual foi sua primeira camisa que você tem do Grêmio e uma camisa assim especial do Grêmio? Cara, por ser gremista e por trabalhar há muito tempo com isso, eu posso te dizer assim, ó, eu já tive em minhas mãos, eu acho que as camisas mais históricas do Grêmio, né? Talvez a mais histórica seja a do Campeonato Mundial de 83, né? Uma camisa difícil, histórica, camisa de Libertadores, camisa de Recopa, passou muita camisa na minha mão. E como eu foquei na área agora como, assim, para trabalhar com isso, eu não guardei colecionável. Eu tive já a camisa do Grêmio enquadrada e acabei vendendo, porque virou um negócio para mim. Não é mais um hobby, né? Antigamente era um hobby, agora não é mais. Agora é um negócio, é o meu negócio. É comprar camisa, vender camisa. E nisso se passa muita camisa histórica na mão da gente, sabe? De tudo, dos anos 60, dos anos 70, e cada dia é um processo novo de aparecer alguma coisa diferente, sabe? A gente, como a gente se autoclassifica, a gente é garimpeiro de material, né? A gente tem que garimpar todo dia, buscar alguma coisa diferenciada, alguma coisa que chame a atenção, para suprir o colecionismo, né? Sim. A gente basicamente supre é colecionador. Bem, Davis, você acabou de falar que virou um negócio. Em que momento tu pensou, tô com as camisetas, eu acho que posso negociar, posso ter minha loja, posso fazer um bom viés lucrativo? Quando foi que tu decidiu ter a loja Mundo da Bola e aonde fica o endereço? Pode falar um pouquinho mais sobre isso pra gente? Assim, esse ramo já trabalha há mais de 20 anos, tá? E eu trabalhei sempre exclusivamente na internet. Trabalhava com internet. E aí, o que aconteceu? De um tempo para cá, eu achei interessante eu ter um ponto físico, porque tem muita gente que compra roupa de mim e quer de alguma forma vir aqui olhar, ou quer receber, ou quer buscar. E como eu trabalhava em casa, eu trabalhava online, é meio estranho acabar levando as pessoas para dentro de casa. E nisso surgiu a oportunidade de eu locar um espaço para montar a loja física, para buscar um outro nicho, buscar um outro público que não seja da internet, e aquele público também que gosta de ver, que gosta de tocar, que gosta de buscar, que gosta de olhar, né? E fazem mais ou menos 60 dias que eu abri a loja física, mas que eu trabalho em si com camisas e venda de camisas fazem 25 anos. Eu fui, acho que, um dos primeiros a trabalhar no tempo ainda do Orkut com venda na internet, porque era uma coisa impensável, né? Há 20 anos atrás, uma pessoa como eu vendo para todo o país, para fora do país, tipo uma pessoa do norte comprar uma camisa pela internet.
Se hoje as pessoas já têm, assim, medo de fazer compra na internet, tu imagina 20 anos atrás, né? E eu comecei assim, cara, e sempre trabalhando na internet, sempre trabalhando na internet. Hoje é mais fácil tu trabalhar com a internet. Antigamente era muito difícil, em função de confiar, de pagamento, toda aquela história que hoje a gente já tem. E, assim, eu fui um dos primeiros a trabalhar com o Mercado Livre, né, que é a plataforma que é, tipo assim, meu carro-chefe hoje é o Mercado Livre. Eu fui um dos primeiros a trabalhar quando o Mercado Livre não cobrava taxa, quando o Mercado Livre realmente começou a venda, o site no país, né? E de lá para cá foi sempre assim, cara, Mercado Livre, os meus clientes que eu atendo há muitos anos, e agora a loja física, para ter um outro público. E, Davis, tu falaste que tu começou a comercializar, inclusive, essas camisetas aí com um apelo mais histórico, com um certo grau ali de raridade, né? Eu imagino que essas camisetas, dependendo esse grau, né, de quão difícil é de achar uma ou outra, elas interfiram no valor dessas camisetas, né? Isso é até uma curiosidade que me passou na cabeça. Qual foi a camiseta, assim, mais cara, mais difícil de encontrar, que já passou pelas tuas mãos, e se tu ainda tá com ela ou se tu já passou adiante aí na tua loja? Não, assim, essas camisas têm um valor alto, realmente, porque é um colecionável mesmo. São poucas pessoas que têm acesso a ter uma camisa dessa. E, assim, a camisa de maior valor que passou na minha mão foram duas, né? As camisas das finais de 83, uma do Grêmio, né, e uma do Hamburgo. Né? A do Hamburgo eu vendi para um colecionador alemão a 4.500 euros. E a do Grêmio eu vendi para um colecionador daqui, do interior, a 26 mil reais. Então foram as peças, assim, de maior valor, assim, E esse, que eu já vendi. sim, e esse garimpo das camisetas, Davis, como é que aonde tu vai atrás das camisetas? É nos jogos? É com o pessoal na internet mesmo, que tu conhece? Tem outros amantes aí de colecionáveis que tu tem essa comunicação? Assim, como eu estou há muito tempo no mercado, a gente vai se relacionando com o empresário, com o ex-jogador, vai conhecendo familiares de jogador. E isso é uma rede, né, que vai te levando, e muitos vendem isso. Porque depois de um tempo, para eles não tem mais valor aquilo. E para nós tem. Então, é o garimpo de buscar nos ex-jogadores, nos familiares, nos amigos. Tem muita gente que ganha camisa, tem muita gente que recebe em pagamento porque fazem trabalhos para eles, e a gente vai buscando essas pessoas para ir atrás do produto, né? Ir atrás do que o pessoal quer. Hoje é bem mais assim, bem mais difícil tu conseguir uma camisa desse tempo, porque a maioria já meio que foi vendida para colecionadores, para outras pessoas. Mas mesmo assim tu acha. Tu tem que, que nem eu digo, é um garimpo, todo dia tu tem que ir atrás do ouro. Se tu não ficar sentado, o ouro não vai na tua mão, então tu tem que ir atrás, contato, buscando, indo, questionando, e qualquer rastilho é um caminho para te seguir. Bem, Davis, eu tenho uma pergunta pertinente, porque a gente está em época de Copa do Mundo e a procura sobre camisetas, elas aumentam bastante. Não só de diversas seleções. Só que no atual momento do Brasil, a realidade está muito... A inflação, vários aspectos. Quem é torcedor opta por camisas tailandesas, como virou febre na internet, que são mais baratas. O que você acha sobre isso? Você acha que, por exemplo, os clubes, as seleções, o que elas poderiam fazer para baratear o valor das camisetas oficiais? O que poderia ser feito? Cara, assim, eu sei que esse mercado, assim, no meu caso, me afeta muito no mercado a tailandesa, tá? Em função do custo da tailandesa. É muito baixo.
Mas eu sempre coloco para o pessoal que essas grandes empresas, tipo Adidas e Nike, que patrocinam 90% das seleções, eles fabricam lá. Eles fabricam na China isso, não é aqui. Entendeu? E aí acaba as pessoas colocando que é uma camisa falsificada. Cara, não é falsificada. Ela tem uma qualidade um pouco inferior, mas não pode se dizer falsificada. E quanto tem os times, as seleções, fazer uma camisa com custo mais baixo, as pessoas têm que pensar que eles investem uma grana altíssima em material para seleção, em material para Grêmio, em material para Inter. Para te ter uma noção, eu vou dar um valor local aqui, a Umbro coloca em material dentro do Grêmio 5 milhões. Eles têm que recuperar esse valor. Eles têm que, de alguma forma, buscar o que eles estão investindo no clube. E 5 milhões não são 10, 20, 30 mil camisas, entendeu? Tem todo... É todo um processo, é todo um custo, é toda uma história. A camisa é cara. Cara, digamos, para os padrões atuais, é caro, R$350 uma camisa. Se tu for botar mais nome, mais número, vai a 400 e tanto. É caro, concordo, é caro. Mas mesmo assim, se tu faz uma camisa mais barata, eu vou dizer para ti, a torcida não vai cobrir o que a empresa vai ter que botar no clube. Não vai cobrir esses 5 milhões em materiais. É muito raro. Tipo assim, agora o Grêmio vive uma fase muito ruim. A venda de camisa, em função do clube não estar bem, cai. E como é que fica a parte da empresa? Como é que fica a recíproca do material? Então as pessoas têm que analisar. A mesma coisa seleção brasileira. Seleção brasileira, a Nike deve pagar 15, 20 milhões para vestir o Brasil. E aí? E de onde é que vai voltar? E de onde é que vem? Sabe? É um processo que é muito fácil largar no vento assim, é muito caro. Poxa, mas olha o outro lado. Olha o custo. Olha o que é. Sabe, os caras investem um monte em tecnologia. Tem uma série de variáveis aí que a gente tem que, antes de dizer que a camisa é cara ou é barata, o cara buscar ideia, entendeu? Buscar de onde é que vem, de onde é que sai. Bem, Davis, atualmente, não só a torcida do Grêmio, a torcida do Inter, tem reclamado do material das camisetas, principalmente os gremistas com a Umbro, porque em poucas lavagens solta o material com quem personaliza as camisetas. Você acha que o fato de a torcida pressiona para trocar o fornecedor, isso tem algum valor ou tu acha que é mais ou menos, é tudo o mesmo material, só muda a logomarca ali da empresa? Não, agora com essa nova forma de fazer camiseta, independente do fabricante, tá? Umbro, Adidas, Nike, Lecoq, quem quer que seja, eles trabalham com termocolante. Não existe mais aquela camisa dos anos 80, onde era tudo costurado, onde era tudo bordado, onde era uma malha, onde era quase impossível a camisa se desgastar. Tanto que a gente pega a camisa de 1970, a camisa é nova. É zero. Hoje, uma camisa de 2010 está soltando tudo, porque é termocolante. Tem que ter um cuidado diferenciado no lavar, mas mesmo assim, vai desgastar, vai soltar, porque ela é quente. Uma marca que eu tenho notado, eu estou trabalhando agora eu trabalho com times de todo o país, mas tem uma marca agora que é a Volt. É uma marca nova que trabalha com times médios, aí de Criciúma, CSA, Botafogo de Ribeirão. Essa marca é muito boa, o material deles é muito bom. É bem bacana, sabe? Então, ele é bem melhor do que o material de Grêmio e o material de Inter. Ele não trabalha com termocolante,
ele faz as coisas mais bem acabadas, mas é uma marca pequena, e trabalha com um clube pequeno. É uma outra, tipo assim, faz uma tiragem de, sei lá, 10 mil camisas por ano. Não é como o Grêmio e Inter, que fazem 50, 60 mil camisas por ano. Que tem que trabalhar com termo, porque é mais barato, né? Legal, Davis. Então, agora chega o momento que eu vou te agradecer a participação, por aceitar nosso convite. Começamos aí numa série, né, de episódios sobre Copa do Mundo, colecionáveis, os jogos. Tem episódios aí para vir sobre coberturas jornalísticas, né? Agora eu agradeço a participação. E, Davis, tu quer deixar aí um site, o endereço da tua loja, algum outro arroba? Fica à vontade. Pô, pessoal, agradeço a oportunidade de falar com vocês aí, tá? A nossa loja fica aqui na Rua Oscar Pereira, 2910, Porto Alegre. O Instagram da loja é @mundodabola1974. E qualquer coisa é só seguir lá. Agradeço a oportunidade. Qualquer coisa podem chamar. E espero a visita dos amigos aí para a gente tomar um café e conversar sobre roupa. E para quem chegou até aqui, fique ligado que no segundo bloco tem o jornalista Flávio Fiorin. Então, até daqui a pouquinho. Iniciamos o segundo tempo do Podcast On. Agora recebendo o jornalista Flávio Fiorin. E aí, Flávio, tudo bem? Flávio Fiorinho, podemos chamar de Fiorin, né? Imagino. Pode, tranquilo. Bacana. Tudo bem com vocês aí? Um abraço a todos que nos acompanham, ao Reinaldo aí, grande parceiro de Rádio Gaúcho. E estamos aí, né? Para conversar, atender as perguntas, os questionamentos, as curiosidades, enfim, que vocês tiverem aí. A gente, de bom grado, vai tentar, né? Trazer aí, mostrar alguma coisinha aí para o pessoal. Com certeza, Fiorin. E vamos lá, então. Primeiro, agradecer por você aceitar o nosso convite, né, para participar aí dessa série de episódios especiais sobre a Copa do Mundo. E esse episódio, então, de hoje é sobre os colecionáveis, né? Itens, artigos de futebol colecionáveis que a gente já, aí na nossa produção, né, já viu que tu é um colecionador nato. Então, pode começar aí falando para nós sobre essa tua história. Talvez até o primeiro artigo colecionável de futebol, se foi uma camiseta, se foi um álbum de figurinhas. Como é que foi teu início aí nessa jornada aí de itens colecionáveis de futebol? Bom, minha jornada, posso dizer que começou bem cedo. Começou lá em 1978, né? Quando ganhei do meu saudoso pai meu primeiro álbum de figurinhas da Copa do Mundo, da Argentina. E dali em diante foi crescendo, né? Esse desejo de colecionar não só álbuns, mas também outros artigos esportivos, né? Camisetas, flâmulas, bandeiras, latinhas de clubes, enfim, vários tipos de artigos dos mais variados, né? Artefatos que envolvam o futebol em geral. Claro, poderia até aparecer, de repente, algum outro esporte, né? Mas, sobretudo, futebol, iniciado lá em 1978. Até tenho aqui para mostrar para vocês, ó. Vamos ver se vai pegar legal. Esse é o álbum de 78, da Copa do Mundo, aí, ó. Meu primeiro álbum. Para quem nos acompanha no YouTube, Flávio Fiorin está mostrando o seu álbum de figurinhas da Copa de 78. Isso. Copa de 78, Brasil na Argentina. Que legal, cara. Vou mostrar aqui a seleção brasileira, que esse aqui está completinho, e do lado tem a Tunísia. O Brasil estava no grupo 3 e a Tunísia no grupo 2, mas vou mostrar aqui a seleção brasileira. Ó, qual a escalação? Brasileira de 78. A gente vê ali o Emerson Leão, vê também ali Zé Maria, Oscar, Amaral, Toninho Cerezo, Edinho, Gil, o Zico Novinho, Reinaldo, Rivelino, o Dirceu, Batista, Toninho, Tarcísio Flecha Negra, que dá aí a homenagem, né, nessa temporada da Copa da Federação, e a última figurinha ali é do Nunes. Aqui todos os jogadores que estavam neste álbum de 1978, meu primeiro álbum de figurinhas,
E depois aí surgiram outras inúmeras coleções, Copa do Mundo, Campeonato Brasileiro, Champions League, entre outras competições ao mundo afora. Nessa, Isso nessa Copa do Mundo, né? Só, desculpa te cortar, faltou a figura do Falcão, né? Que o Cláudio Coutinho acabou não convocando ele, que estava em grande fase no Internacional na época. Foi uma pena, né? Foi uma pena não ter sido chamado. Acredito que tenha sido um dos maiores erros, né? Nas convocações da seleção brasileira em todos os tempos, não ter chamado o Paulo Roberto Falcão naquela ocasião. Fiorim, tem alguma camisa que tem algum apelo histórico, alguma história de algum item que você tem? Na verdade, eu comecei a colecionar camisetas de futebol em 1996, né? Quando a Placar tinha uma seção de cartas, e naquela seção de cartas, além de escudinhos para botões, para recortar, tinham endereços dos times, dos mais variados times do Brasil, do exterior, enfim. Aí comecei a mandar para vários clubes, alguns mandaram jornaizinhos, adesivos, revistas, né? Mas aí, de fato, um time que me chamou muita atenção e tem um apreço muito grande por eles até hoje é a Portuguesa de São Paulo, que ela, na ocasião, me mandou a camiseta, mandou um kit completo, na verdade, né, com todo o material de divulgação do clube e a camisa, naquela oportunidade, utilizada por eles no Campeonato Paulista, né, com escudo bordado, com número aveludado nas costas, muito bonita. E foi um grande item, infelizmente não tenho aqui para mostrar para vocês, que está numa outra parte, né, da coleção, mas sem dúvida essa foi a mais que deu o início, né? Foi aquela que começou de fato as coleções das camisetas de futebol, depois a gente foi comprando, adquirindo, trocando, ganhando, enfim. E aí, sem falsa modéstia, temos aproximadamente 5.000 camisetas hoje. Uau, 5.000 camisetas. E o Rinaldo sabe que não é mentira, na época da Gaúcha já tinha bastante. Pode perguntar para ele. E aí nessas 5.000 camisetas são clubes nacionais, internacionais e imagino que seleções, né? Tem de tudo. Tem de tudo um pouco. Deixa eu ver aqui se eu tenho alguma para mostrar para vocês. Até separei aqui. Tem uma muito legal, que é a de goleiro, foi utilizada pelo Chilavera aqui no Estádio Olímpico, pela Supercopa de 2005, do Bulldog, estilizado, que ele usava. Aqui, ó, vou tentar mostrar para vocês. Aqui, ó, mais para trás aqui, ó. Ali o Bulldog. Que legal, essa aqui, cara. Quem usava muito essas camisetas também era Tavarelli, no ano de 2004, no Grêmio. Pelo Chilaver, né? Na ocasião, quando enfrentou o Grêmio, aqui pela Supercopa, vou até arrumar o fone aqui que caiu, o fone ficou nervoso. Essa aqui é do Chilaver, quando aqui esteve para enfrentar o Grêmio. Tem aquela clássica da década de 90, vocês vão lembrar, do Bragantino, né? Hoje é RB Bragantino, mas na época foi uma das mais estilizadas e fez história, ó, a do Bragantino. Aí, ó. Vou mostrar para vocês aí. Essa é do Bragantino. E tem uma outra aqui, quando um amigo meu, preparador físico, foi trabalhar na Ucrânia, ele me trouxe aqui do Metalist, da Ucrânia. Também uma camiseta muito legal, né? E esse time foi o time anterior ao que o Tyson jogou lá na Ucrânia, né? O Tyson posteriormente foi para o Shakhtar. E para mostrar para vocês, aqui, ó, é a camisa do Tyson. Ó. Ele jogou no Metalist. Utilizado no Metalist. E, Fiorinho, essas camisetas aí, elas têm preço? Olha, nunca pensei, mas pela raridade, pela preciosidade, né, pela qualidade do material, que não é um material que se encontra aqui, quem sabe é de se estudar um dia aí e fazer uma exposição, né, e de repente até, quem sabe aí, futuramente estipular um preço e botar nas redes sociais, enfim, aí para que
aqueles colecionadores mais experientes, né, queiram adquirir, mas no momento posso dizer com toda a segurança para vocês que não estou pensando ainda, né, em vendê-las e nem me desfazer, né? Então, por enquanto, elas estão bem guardadas aqui. Bem, para falar então sobre colecionáveis, uma curiosidade, né? O primeiro álbum de Copa do Mundo foi lançado na Copa de 50, que foi realizada aqui no Brasil, né? Onde houve o Maracanazo, e ela foi lançada pela Fábrica Americana de Balas. A Panini, que é a atual detentora dos direitos dos álbuns, está na Copa desde 1970. E, Fiorin, esse álbum de 50 já passou pelas tuas mãos, assim, depois, né? Tu falou que o primeiro álbum foi de 78, né? Mas depois tu chegou a ver de alguma forma essa de 50? Esse que foi mencionado aí de 1970, eu tive a oportunidade de vê-lo, né? Um outro colega meu, foi de São Paulo, e ele me mostrou este álbum, né? Então, claro, qualidade bem inferior a que nós temos hoje, né? E uma tipografia, né? Enfim, a capa, as figurinhas, material bem inferior, até para a época era uma grande novidade. Mas eu vi esse de 70 aí, que deu o início, né? Para as coleções da Panini, é uma raridade. E hoje não saberia dizer para vocês aí o valor estipulado, né? Para adquirir esse álbum aí. Mas se bem que hoje, com o álbum da Copa do Mundo Catar, que foi lançado aí mês passado, o pessoal tá xerocando figurinhas para vender a 700, 800, 1.000, 2.000 reais. Então, figurinhas que a Panini não colocou no envelope, na maior parte deles, figurinhas raras, uma de ouro do Neymar, que está sendo vendida aí, esses dias eu vi nas informações do noticiário, até 5.000 reais uma figurinha. Esse pode. Não compra. Ah, compra, né? É a paixão pelo item raro e colecionável, né? Assim, como tu comentou, pra ti esses itens que tu tem não tem preço, né? O único problema é o seguinte, né? Que quando o homem lá de cima achar que é a hora, que a gente tem que ir embora, o que o pessoal que ficou aqui vai fazer com a tua coleção, né? Esse que é o problema. É verdade. Tem que ficar muito Tem que avisar guardado. antes. Antes, qual é o destino? Você já participou de várias coberturas de Copa do Mundo. Como é uma atmosfera diferente? Como é trabalhar em uma Copa do Mundo? Um evento dessa magnitude, né, Fiorin? É muito diferente, né? Claro, o pessoal da linha de frente que viaja, né, tem todo um aparato, uma estrutura, vivenciou muitas histórias, muitos acontecimentos, mas eu digo com toda certeza, e o Reinaldo sabe disso, quem fica nos bastidores fica no estúdio não só fazendo a programação ao vivo, mas também no estúdio de gravação, trabalha tanto ou mais do que aquele pessoal que viajou, né? Porque você tinha que preparar todo um material especial para outras emissoras, preparar o material de arquivo da rádio, acompanhar a transmissão ao vivo, né? Enfim, muita coisa, muita experiência legal se pôde tirar dessas coberturas. Eu fiz a de 94 nos Estados Unidos, depois a da França de 98, a de 2002, né, na Coreia e Japão, a de 2006 na Alemanha, depois a de 2010 na África, e a última foi a do Brasil, em 2014, computando-se aí os trabalhos na Rádio Gaúcha e também na Rádio Guaíba. Tive a oportunidade de trabalhar em todas essas competições, não só fazendo plantão, mas fazendo também, né, como eu falei aí, o material de arquivo e também o material para ser distribuído para emissoras do interior, outras emissoras do Brasil. Enfim, foi um grande aprendizado que levo comigo aí nessa minha carreira, iniciada lá em 93, como estagiário na Rádio Gaúcha. Pois é, Fiorinho, aí eu te pergunto, né? Tu foi para essas Copas do Mundo, esses eventos a trabalho. Tu consegue ter uma visão de torcedor? Como é que fica aí a tua emoção para acompanhar os jogos? Tu consegue acompanhar, assim, como torcedor mesmo, né? A gente se emociona, né? Se emociona muito acompanhando as transmissões, as narrações, o trabalho realizado, e depois a gente tendo a oportunidade de editar este material
pensar os melhores momentos para depois guardar, né? Que isso fica para sempre. Mas isso na condição de profissional e também de torcedor, né? De querer ver cada vez mais o Brasil seguir em frente e conquistar títulos importantes em nível mundial. Mas eu digo com toda clareza, como torcedor, aquele que estava começando ainda a acompanhar o futebol, a minha maior tristeza foi a Copa de 1982, né? Aquela seleção maravilhosa do Brasil acabou perdendo lá no estádio Sarriá para a Itália por 3-2, e para mim aquele jogo lá foi inesquecível e aquela seleção me marcou muito. Claro, depois vieram as seleções campeãs, né, nos anos subsequentes, mas aquela, embora não tenha sido campeã, e acredito que de uma geração inteira, e também daqueles jornalistas mais experientes que tiveram a oportunidade de acompanhar inúmeras Copas do Mundo, sem dúvida, aquela de 82 foi a que me marcou bastante, e naquela ocasião eu tinha 11 anos, mas me lembro perfeitamente daquela Copa. Fiorim, como tu vê a atual seleção brasileira? Tá preparada para ganhar a Copa ou você vê seleções à frente da seleção brasileira? Acredito que o Brasil esteja bem preparado para essa Copa do Mundo, até mais do que nas outras ocasiões, até mais que na última Copa do Mundo, quando fracassou contra a Bélgica. Acredito que o Tite aí está fazendo as observações que ele tem que fazer ao lado do Kleber Xavier. Inclusive, aí temos alguns jogos que servirão de testes ainda. E os últimos nomes, né, ainda serão acrescidos à lista dos convocados, mas com certeza o Brasil tem time para chegar a mais um título mundial, com todos os nomes aí que a gente já conhece e outros oriundos do exterior, né, jogadores já também com idade de jovens, né, na faixa dos 20 anos, 22, 23, atuando no exterior, se agregando àqueles mais experientes. O Brasil tem boas possibilidades. Vejo também a Alemanha como candidata mais uma vez, a Argentina, que franca favorita desta vez aí para gladiar com a seleção brasileira, a Holanda, a França. Coloco estas seleções aí como favoritas ao título, é claro, né? Dependendo do desmembramento da tabela e das colocações, algumas delas podem se enfrentar na competição e serem eliminadas. Mas eu aposto nessas seleções aí como favoritas. E, Fiorim, então, já partimos aí dos itens colecionáveis, né? O Júnior tá bem aí? O Júnior tá... Emocionou, Leandro, se emocionou. O Júnior se emocionou aí com... Tá emocionado. Isso acontece, não tem problema. Lá no mínimo lembrou de um gol muito marcante, né? Lembrou de um momento muito emocionante em alguma Copa e se emocionou. Mas Fiorim, que eu ia comentar contigo, né? A gente partiu aí dos colecionáveis, né? Falou sobre tua visão como torcedor, trabalho, né? Eu queria te perguntar, quero te perguntar sobre essa evolução que tu viu em todos os sentidos, mas principalmente ali em meios técnicos, né? A gente conversa bastante aqui com o Rinaldo na técnica, que também pegou muito dessa evolução de rádio, de mídia, né? Como é que tu viu essa evolução? Tu foi te adaptando bem? Como é que foi pra ti isso? A gente tem que se adaptar às novas tecnologias, né? Aos novos recursos que vão surgindo a cada ano. Por exemplo, hoje estamos aqui conversando com tela dividida, né? Quem sabe futuramente isso aqui já esteja superado, já tenhamos aí outras tecnologias que a gente nem imagina, mas na época que trabalhamos, eu e Rinaldo, entre outros profissionais na Rádio Gaúcha, pegamos a época da cartucheira, pegamos a época da fita rolo, pegamos a época... um monte de coisa que a gente começa lá na década de 90, telex, computador nem existia ainda, então aqueles rádios Transglobe grande para poder escutar jogos, e aos poucos a gente foi se acostumando com as novas tecnologias até chegar hoje. Porque se o profissional, como é o nosso caso, que iniciou lá na década de 90, se espelhando em nomes experientes da década de 80, de 70, enfim, não se reinventasse, continuasse preso ao passado, preso àquele material todo que você trabalhou na sua época, hoje não teria vez no mercado. E por essa razão, com os streamings, né, com celulares cada vez mais modernos, né, com novas tecnologias surgindo a cada dia em todo o mundo, se a gente não acompanhar essa evolução, a gente fica para trás. Então,
só posso dizer que a cada dia procuro, né, me modernizar e estar acompanhando, né, passo a passo aí as mudanças que vêm ocorrendo não só no meio rádio, mas também na imprensa escrita, que praticamente os jornais deixaram de existir, já que todo mundo hoje, né, acompanha os seus noticiários pelo celular ou pelas plataformas digitais, alguma coisa ainda pela televisão, mas uma coisa é certa, o rádio nunca irá morrer, né? Eu tenho comigo este pensamento que o rádio nunca vai morrer, é uma paixão que eu sempre tive, desde que terminei a minha faculdade em 93, 94, e depois me abri para outras possibilidades, outras mídias, a mídia escrita também, hoje também na televisão, em alguns espaços, né? Só tenho a agradecer a todos que me oportunizaram e me oportunizam ainda fazer esse tipo de trabalho. Legal, Fiorinho. Então, essa é a hora que a gente apita o final de jogo. Ô, Reinaldo, sobe aí pra nós o apito do juiz, só pra gente oficializar o fim desse primeiro episódio da série de especiais sobre a Só Copa vou do mostrar Mundo, uma né? coisinha para vocês aqui, rapidinho. Por Fica à favor, vontade. por favor. Aqui, ó. Aqui, ó. Enquanto o Esse Reinaldo aqui- procura o apito ali do Isso juiz. aqui é a miniatura da Arena do Grêmio, que foi distribuída lá quando a inauguração em 2012. Grêmio e Hamburgo. Um item raro de coleção, que Nossa. muitas pessoas dificilmente irão ter, claro, a não ser aquelas que compareceram naquela partida, né? Grêmio e Hamburgo. Então aqui é a miniatura da Arena do Grêmio e vem nesta caixinha aqui, ó. Ó, Grêmio Arena OS. Então, é um item, uma preciosidade de coleção. E já que estamos falando de Copa do Mundo, também vou mostrar para vocês aqui na reta final Por favor. uma réplica da Coca-Cola da taça da Copa do Mundo aqui para vocês, ó. Em primeira mão aqui, ó. Ó que legal. Olha aí, ó. Nossa, esse é legal. Foi um item raro para conseguir. Poucas pessoas têm. Esse aqui até ganhei de um colega e guardo com muito carinho aqui nos meus itens colecionáveis. Muito mais do que álbuns e camisetas, esses aí também têm muito valor, né? Assim, eu digo valor pra ti, né? E extremamente Estimado, né? preciosos, né? Para não dizer que a gente só fala de coisa internacional, futebol europeu, enfim, só mostrar que também tem latinhas de cerveja vazias. Não tomo tudo. Né? Aqui, ó, uma latinha do Ipiranga de Erechim aqui, mostrar para vocês aí, ó, do Canarinho. Tem várias latinhas de cerveja de clubes também aí, uma estante lotada só de latas de clubes do Brasil e do exterior. Aí, ó, mais um tipo de item colecionável que Mas muito legal, muito bacana. todo colecionador é louco e quase despejado de casa, né? Já não tem mais onde botar, né? Então, já fui quase mandado embora de casa, não só lá da minha mãe, mas como aqui de casa também, já quase fui chutado com coleções e tudo. Deve ter um espaço apenas para os seus itens colecionáveis, né? Tem que abrir só uma peça da casa para botar camiseta, latinha, álbum, entre outras coisas. Quem se muda por causa de espaço na garagem para carro, né? O Fiorinho se muda aí para conseguir mais algum cômodo para os itens de colecionador dele. Se tiver que fazer uma extensão, fazemos para garagem, bem lembrado. Aí, ó, e o carro que fique na rua. O carro é o de menos. Vamos lá, Reinaldo, apita aí para nós. Pronto, acréscimos então. Fiorinho, obrigado pela participação, obrigado por aceitar nosso convite. Aí esse é o tempo, então, nos acréscimos para considerações finais, se quiser dar uma última mensagem para o pessoal que nos acompanha, indicar algum site, fica à vontade. Muito bem. Agradecendo aí o espaço, né, que o Reinaldo até fez o contato e propiciou que a gente estivesse conversando aí com vocês, né, todos os alunos, hoje vocês representando a todos aí da turma. Um grande abraço para todos, que todos estejam firmes e confiantes sempre no objetivo que é de se formarem jornalistas e radialistas, enfim, nunca desistam do sonho de vocês e com certeza conquistarão espaço nos melhores veículos, não desistindo jamais. E convido a todos aí para seguirem as minhas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no Facebook, é só procurar lá o Flávio Fiorin, que estarei lá, né, colocando vocês aí em contato comigo. Vocês também têm meu WhatsApp aí também, quiser alguma dúvida, conversar, estamos sempre à disposição. E convido a todos também para acompanhar
o programa Dois Toques, né, que faço ao lado do Cadu Oliveira, no canal 11 da NET, aqui para Porto Alegre, se não, aí na região é diferente, mas pode acompanhar pelo Facebook, e também acompanhando as jornadas esportivas na Rádio Only de São Leopoldo, que acompanha todos os jogos do Aimoré e todos os jogos do Novo Hamburgo, sejam eles no estádio do Vale ou no interior do estado. E estamos aí. Obrigado. E quem sabe futuramente estejamos aí ao vivo e em cores, né? Conversando com toda a turma aí, por que não? Será uma grande honra pela lembrança e também pelo espaço hoje de ter falado com vocês e a todos aí. Esperamos ansiosamente por esse encontro. Então, e para quem nos acompanha, fica aí o convite do Flávio Fiorin, jornalista que falou conosco aqui na segunda parte deste episódio sobre os colecionáveis de futebol, esportes. Enfim, Fiorin, tudo de bom para ti. Abraços. Vai lá no Flávio Fiorin, underline jornalista no Instagram. Siga lá. Vamos seguir e para quem nos acompanha, segue lá também. Valeu, Fiorin. Muito Tudo obrigado. de bom, abraços. E na técnica, então, ficou o Carlos Pereira, o Rinaldo Silveira, orientação do professor Marcos Santuário, apoio de produção. Um abraço para o Santuário. Foi meu colega na Rádio Guaíba também. Grande abraço. Santuário. Vamos mandar um abraço pro Santuário também, então, que é a nossa orientadora aqui no projeto do Podcast Show, Revista Fevale. O apoio de produção, então, do Salles Maioli, do Júnior Rosário, que está hoje apresentando aqui também, né? E nos siga aí no Instagram, @podcastonfevale. E no Facebook também, Podcast On, Revista Fevale, para acompanhar a nossa rotina aqui de redação. E fica ligado que toda semana tem episódio novo e ainda mais episódios especiais sobre a Copa do Mundo. Valeu, abraços e até a próxima. Você ouviu Revista Fevale Podcast On, uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. Muito obrigado pela sua companhia e até mais.